Dizem que equilíbrio é tudo. Você se considera uma pessoa equilibrada? Como atingir isso? Quem traz as informações pra gente é o psicanalista Jonatas Liachi. Receita não tem, né? Não existe. Para nada, na verdade, né, Elaine? Exatamente. A questão é como a gente pode achar equilíbrio. Depende muito de cada necessidade que a gente tem. A gente está falando de trabalho, estamos falando de estudo, estamos falando de namoro, estamos falando do que for. A gente vai precisar achar uma receita adequada. Vamos dizer assim, receita para tudo não existe e a receita geral também não existe. A vida relacional, a vida no que diz respeito às necessidades e buscas, não é como a física. Você tem a equação geral, que abrange todo um universo, e aí você consegue se adequar ali. Não, não é. Então, para cada ambiente, para cada necessidade, a gente precisa achar um contexto adequado e onde a gente se encaixe melhor. Agora, para achar esse contexto, é preciso que a gente esteja muito em sintonia com a gente mesmo, né? Porque eu percebo que muitas vezes no dia a dia, na correria, a gente vai só fazendo as coisas. Sim. Vai empurrando. E muitas vezes até reage diferente do que a gente gostaria naquele momento por conta de uma pressão, de um estresse. Sim, a gente precisa equalizar. Acho que o primeiro tópico a ser abordado nessa questão de encontrar o equilíbrio é o controle da ansiedade. Você estava falando agora há pouco sobre ansiedade também. A ansiedade é o maior mal que a gente tem, né? É o maior sintoma visto e não visto na humanidade. Ele é visto nas maiores manifestações de estresse, depressão, as compulsões, obsessões, uma série de coisas que faz com que as pessoas ajam e sintam coisas que elas não estão entendendo por que agem daquela forma e sentem aquilo. Então, buscar entender um pouquinho sobre os elementos que constituem a ansiedade nos ajuda a entender como a gente pode empenhar energia, esforço, tempo naquela atividade específica para a gente não exagerar e também não deixar aquém. Então, eu acho que a maior significação do equilíbrio é fazer o que precisa ser feito. Isso é ser equilibrado. Nós, numa sociedade muito ansiosa e estressada, a gente avança. A gente quer fazer mais para garantir. Ou então, a gente, com medo, com alguns recursos que nos faltam, a gente deixa de fazer. Vai com o pé assim, meio atrás para fazer as coisas. Então, nesse sentido, o equilíbrio é alcançar o objetivo, entende? Não é nem fazer a mais e nem a quem. Agora, como perceber, principalmente nos momentos de que a gente está mais pressionado, assim, que, opa, eu preciso parar um pouquinho para pensar, para eu simplesmente não fazer o que me vem. É o famoso, estou exagerando, mas essa consciência é muito difícil. Imagine você numa festa ou alguém numa festa em que está bebendo um coquetel, alguma bebida ali alcoólica, e tá tudo certinho, tá dentro do contexto, mas de repente ele já começa a ficar um pouquinho mais alegre, um pouquinho mais sem controle, começa a falar demais. Ele percebe que está saindo do controle, ele percebe isso, mas dificilmente consegue se controlar, dada a satisfação que ele está conseguindo ao mesmo tempo alcançar com o consumo daquela bebida. Talvez ele tenha tido um dia muito ruim, uma semana péssima, e ele falou, vou aproveitar agora. Então, esse descontrole, vamos dizer assim, ou falta de limitação, não faz com que ele entenda quais são os limites. Insisto, acho que o equilíbrio é chegar no limite. Então, como você falou, às vezes a gente vai empurrando as coisas, ou a gente vai segurando ou puxando as coisas. Achar esse ponto é um desafio muito grande para nós. A gente pode dizer que algumas formas, talvez, seria fazer uma listinha de algumas coisas para buscar, por exemplo, como é que eu estou comendo? Será que eu posso comer um pouquinho melhor, equilibrar minha alimentação? Estou praticando atividade física, tudo isso para buscar e tipo assim, reconhecer primeiro o que eu estou vivendo, para depois entender o que eu posso fazer. Acho que os regramentos são importantes. Há pessoas que, por exemplo, no meu perfil de personalidade, temperamento, eu sou meio assim, fora das coisas organizadas. Eu sou mais solto, mais intuitivo. Meu perfil, e talvez alguns dos nossos
telespectadores se identifiquem com isso. Outros são mais sistemáticos, mais organizados. Esses têm uma tendência a ser um pouquinho melhor equilibrados no sentido de alcançar os seus objetivos, se satisfazer com eles, desfrutar deles e também descansar. Ou seja, uma vida equilibrada. Mas nem sempre, porque às vezes o sistemático tenta fazer as coisas do jeito dele e naquela situação específica não cabe, não sai. Então, assim, a gente precisa entender que ter um planejamento, um regramento é básico também. Me ajudou muito, por exemplo, eu que sou um pouquinho mais desorganizado, vou colocar entre aspas, porque é o perfil do intuitivo, aquele que é menos sistemático. Me ajudou muito a me organizar com planilhas, com horários, com agendamentos. Isso me ajudou muito. Então, eu tento explorar o máximo da minha intuição, mas dentro de um controle. Então, encontrar o equilíbrio talvez seja também um pouquinho de organização, um pouquinho de sensibilidade, mas um pouquinho mais de sistematização. E assim, em que casos você diria que é preciso até buscar ajuda, porque já entrou numa situação tão complicada que... Assim, a gente entra, por exemplo, no caso de pessoas com obsessões ou compulsivas, né? Que tem uma compulsividade e uma obsessão. Às vezes andam juntos, né? Com o famoso toque. Essas pessoas já estão adoecidas psiquicamente, elas não têm noção de controle. Acumuladores, pessoas que têm hábitos repetitivos, que são inocentes, mas são muito repetitivos. Por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de lavar a mão 30, 40 vezes no dia. Há alguma coisa por trás disso. Então, não é uma sensação, não, eu preciso ficar limpo. Pessoas que têm uma mania, vamos dizer assim, de organização, de limpeza, de faxina. Então, há alguma coisa por trás disso. Esse exagero, não adianta você simplesmente chegar para essa pessoa e falar, seja um pouquinho mais equilibrado, não precisa fazer faxina todo dia, não precisa se organizar dessa forma. A pessoa até entende, mas ela não consegue fazer. Então, neste caso, sim, aí há um auxílio, há uma necessidade de um auxílio profissional, uma pessoa que vai acompanhar e descobrir a origem dessa compulsividade. E é legal até a própria pessoa tentar reconhecer, mas se ela não conseguir, que alguém possa ajudar, né? Um amigo, um parente. A maioria das vezes, Elaine, a pessoa reconhece que precisa de uma ajuda, mas ela não consegue nem buscar e nem se submeter quando tem essa ajuda. É um caso de um tratamento, de uma extensão, de um acompanhamento terapêutico, até se encontrar a origem disso, trabalhar isso, ressignificar isso na vida da pessoa, para que ela consiga ter uma vida de paz. Provavelmente, uma pessoa com um estado bem avançado, como esse exemplo que eu acabei de dar, dificilmente ela volta a uma normalidade que... É difícil a gente também estabelecer o que é normal, né? Mas ela vai conseguir diminuir esse acesso, essa obsessão e saber que ela está sob controle. Ela mesmo admitir, eu estou sob controle, sob jurisdição, interpelação, eu estou aqui debaixo de um controle. Mas ela faz tranquila, né? Então, o que é o normal? O que é o certo? O que é o equilíbrio? A gente precisa encontrar talvez um ponto neutro entre o esforço e a paciência. Eu tenho que me esforçar, mas até os limites que me são possíveis. Os limites daquele alvo, daquele objeto, daquele serviço, daquela missão que eu estou me empenhando e os limites que eu mesmo tenho, as minhas capacidades, as minhas habilidades para me envolver naquele serviço. Mas também eu não posso simplesmente me empenhar sem ter paciência para ver os resultados acontecer. A paciência de começar a fazer no tempo certo. A paciência de fazer a coisa com a força, com o esforço certo. Então, entre o esforço e a paciência, a gente acha um ponto neutro. E se perdoando enquanto não encontra também esse equilíbrio, né? Com certeza, com toda certeza. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, obrigado você.